Passaremos então a convidar para moderar este segundo bloco o Sr. Celso Scaranello, presidente executivo da RIMESP. Uma salva de palmas, por gentileza. Acompanhando a nossa convidada, a senhora Renata Andrade, presidente da Rede de Governança Climática de Sustentabilidade. A senhora Renata é formada em Ciências Jurídicas, pós-graduada em Direito Ambiental e em Docência de Nível Superior, auditora internacional ambiental, perita judicial ambiental, assessora de Relações Internacionais da Câmara de Comércio El Salvador, assessora parlamentar do Senado Federal, coordenadora do Comitê de Desenvolvimento Sustentável da Rede Governança Brasil e presidente da Rede de Governança Climática de Sustentabilidade. Uma salva de palmas, por gentileza. O tema que a nossa convidada abordará, eu vou fazer a apresentação de todos, passar então a palavra ao senhor Celso, que é o moderador. O tema que a nossa convidada abordará Rede de Governança Climática de Sustentabilidade, um instrumento de transformação do nosso futuro. Para apresentar, por favor, então, o senhor Ivan Saraiva, também já tem o currículo dele aqui, o senhor Luiz Vicente Tarelho, o senhor Felipe Menegardo, por gentileza, a senhora Regina Célia, por favor, venham compor o palco, esse timaço aqui, junto com o senhor Celso, que moderará. O senhor Ivan Saraiva, pesquisador, Senzipan, Centro Regional de Manaus, infraestrutura de laboratórios de apoio à meteorologia. O senhor Ivan é bacharel em meteorologia pela UFPEL 2006, mestrado em meteorologia pela USP 2010 e doutorado pelo Programa de Clima e Ambiente do INPA 2016. É analista em ciência e tecnologia pelo Senzipan e atualmente ocupa o cargo de coordenador substituto de meteorologia. Tem experiência em sensoriamento remoto da atmosfera, com ênfase em meteorologia por radar meteorológico. O tema que será abordado é infraestrutura de laboratórios de apoio à meteorologia. Nosso convidado é o senhor Luiz Vicente Tarelho, assistente técnico da Diretoria de Metrologia Científica Industrial e Tecnologia, o Inmetro. O senhor Luiz é físico pela USP em 92, mestre em 95 e doutor em 2001 em Tecnologia Nuclear pelo IPEM-USP, pesquisador do IPEM-SENEM 1998-2008 e do Inmetro desde 2008, atuando em óptica e espectroscopia e metrologia de tempo e frequência. Publicou 40 artigos, orientou 21 alunos e colabora com instituições nacionais e internacionais. Sócio da SBF, SBOF e SBM. Foi conselheiro fiscal da SBM 2017-2019. O tema Vigilância Meteorológica na Aviação Cimaer. Nosso próximo convidado, sou Felipe Menegardo de Souza, capitão especialista em meteorologia, Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica, Cimaer. Sou Felipe é mestre em meteorologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2021, pós-graduação em Meteorologia Aeronáutica pelo ICEA 2018, superior de Tecnologia em Meteorologia Aeronáutica pelo CIAAR 2017 e graduação em Meteorologia pela USP 2008. Instrutor de pós-graduação do ICEA, meteorologista do CIMAER desde 2017, atua nos seguintes temas: vigilância meteorológica, nowcasting, previsão de curto prazo, briefing meteorológico, laudo meteorológico, meteorologia espacial e meteorologia de defesa. Possui 23 anos de experiência na área de meteorologia aeronáutica. Trabalhou nos Centros Meteorológicos de Vigilância Amazônico e Curitiba, na Estação Meteorológica de Superfície, EMS, e no Centro Meteorológico de Aeródromo do Aeroporto de Congonhas.
na Estação Meteorológica de Altitude e MS-CMA do Aeroporto Campo de Marte. E para a última apresentação, então, desse bloco, o tema Desafios e Perspectivas no Monitoramento Meteorológico. Essa será a apresentação do nosso próximo convidado, também a senhora Regina Célia dos Santos Alvalá, diretora substituta CEMADEM. São currículos bem extensos, mas tem que ser apresentados, né? A senhora Regina Célia é graduada em Engenharia Cartográfica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho em 82, mestrado em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em 87 e doutorado em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em 93. Atualmente é pesquisadora, coordenadora de articulação institucional e diretora substituta do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEM, do MCTI, e professora titular dos programas de pós-graduação em Ciência do Sistema Terrestre do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em Desastres Naturais do CEMADEM, Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp SJC, e coordena projetos de pesquisas no âmbito da parceria IBGE-CEMADEM. Então, muito obrigado, acho que eu apresentei todos. Sr. Celso, então, com a palavra. Gente, boa tarde, espero que tenham almoçado bem. Eu estou muito feliz com tudo o que aconteceu nessa manhã e agora, nesse período da tarde. Só pela leitura dos currículos, das apresentações, dá para perceber o nível que nós teremos aqui nessa tarde. Mas eu vou tomar a liberdade, se vocês me permitirem, eu vou fazer uma pequena mudança na ordem aqui. Na verdade, eu não vou mudar a ordem. Eu vou pedir para que a nossa próxima convidada, né, a doutora Renata Andrade, ela faça a sua apresentação e depois nós vamos abrir para 1, 2, 3 perguntas, porque ela depende de um voo. Deve sair por volta das 3h30, então eu vou acelerar aqui a nossa mesa por conta disso. Aí eu peço compreensão de todos para que não haja nenhum problema. Por favor, doutora Renata, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dela num encontro que nós tivemos lá no Nordeste, lá na Paraíba, e conheci um pouco do trabalho que a doutora Renata faz para a governança nessa área climática. Então, ela vai fazer uma apresentação bem breve para mostrar quais são os passos futuros da rede que trata desse tema tão importante. Ela veio de Brasília hoje e volta daqui a pouquinho. Então, percebam que é um esforço que a gente tem que cumprimentar e agradecer, principalmente, por estar participando desse nosso evento tão importante. E já estamos nos aproximando da COP30, né, que é o meu nome, e essa questão vai ser muito tratada durante esse evento. Talvez ela fale, até comente um pouquinho sobre isso. Então, doutora Renata, mais uma vez, muito obrigado. O microfone é seu e faça aí, mostre para o pessoal o que esse trabalho terá aí pela frente. Boa tarde a todos. É com grande alegria e grande honra que a Rede de Governança Climática de Sustentabilidade, a primeira rede de governança a nível mundial, está aqui hoje, né, no Parque Tecnológico. O público-alvo é altamente qualificado, né, o que demonstra aí um evento alto nível. Eu gostaria, antes de iniciar a minha fala, pedir para você liberar um vídeo rapidinho de 2 minutinhos, e aí eu vou apresentar a rede e o que a gente pode estar fazendo aí em parceria. Por gentileza. Puder aumentar o som um pouquinho mais?
passar a apresentação. Por que que eu resolvi mostrar esse vídeo aqui para vocês hoje? Pode iniciar? Eu milito nessa área ambiental desde 2002, pessoal. Nós estamos em 2025, há 23 anos. E há 23 anos atrás, quando eu me formei e eu resolvi optar, né, para fazer minha primeira especialização em direito ambiental, muitos colegas falaram para mim: por que você não vai para o direito tributário, que vai dar mais dinheiro? Essa área de meio ambiente não tem nada a ver. Isso no ano de 2000. No ano de 2000, nós tivemos aí um livro escrito pelo Al Gore, do aquecimento global. No ano de 2000, ele era considerado o quê? Um lunático. E 25 anos após o registro do livro dele, o que é que a gente consegue detectar a nível mundial? Não só no Brasil, mas em todo o planeta. Que tudo que foi escrito naquele livro do aquecimento global está se concretizando nos dias de hoje. E qual que é a importância? Pode ir passando, por gentileza, os slides. Aqui a gente vai falar um pouquinho da rede de governança climática de sustentabilidade. Nossos valores, a nossa missão é justamente impulsionar e promover políticas públicas de sustentabilidade climática. Mas essas políticas públicas, muitas já são debatidas. Muitas já são, inclusive, divulgadas pela administração pública. Porém, eles não têm eficácia, não têm eficiência. E por que ele não tem eficiência e não tem eficácia? Pela falta de governança. Antes da gente falar em governança climática, eu preciso falar para vocês qual é o significado da governança. São 3 palavrinhas-chave: liderança, estratégia e controle. São mecanismos, liderança, estratégia e controle, que fazem você fazer o quê? Avaliar, monitorar e entregar resultados. Por que muitos planos climáticos não têm eficácia e não têm eficiência? Por causa da falta de governança climática. Por isso que a RGCS foi criada, para tentar fazer com que a administração pública, empresas, todos os gestores, públicos e privados, consigam, através da implementação da governança, entregar resultados. Vamos discutir aqui governança, inclusive aeroespacial, que é um dos nossos eixos da governança climática. Nós temos aqui diversos especialistas em meteorologia. E qual que é a relação da governança climática com a meteorologia, pessoal? Uma ligação extremamente conectada. Porque se você não entregar um bom resultado, se você não fizer um bom monitoramento, se você não tiver sistemas de coleta de dados científicos precisos, desastres naturais, como nós vimos no vídeo, vai ocorrer. E isso vai ser evitado de que forma? De que forma uma boa medição consegue evitar um desastre climático? Pode ir passando os slides. Já chegou aí. Aqui eu não vou adentrar muito sobre os mecanismos de estação meteorológica, radiosondas, satélites meteorológicos, porque já é a área de vocês. Mas eu quis aqui trazer para vocês qual é a ligação, de que forma o monitoramento climático e essas ferramentas de gestão climáticas estão extremamente interligadas. Né? Aí aqui a gente fala que a gestão climática ela envolve o quê? Análise de dados, implementação dessas políticas para poder tentar mitigar esses impactos. Aqui citamos softwares, modelos computacionais, sensores e dispositivos inteligentes, plataformas de análise e gestão e políticas estratégicas de gestão climática. Eu estava, antes de ontem, lá na ONU, discutindo o câmbio climático. E durante toda essa conversa, o pessoal estava comentando. Lá em Genebra, em 30 anos, é a primeira vez que o inverno deles não neva. Em 30 anos. A Suíça é conhecida pelo clima frio, pela neve. Teve, inclusive, o depoimento
eu não me recordo agora o país, que ele estava dizendo que quando ele chegou em Genebra, há 30 anos atrás, ele andava nas neves, e as neves à altura do joelho. E pela primeira vez na história de Genebra, está acontecendo o inverno sem neve. O clima está mudando. O planeta está mudando. O Celso falou aqui da COP. A COP é o quê? A Conferência das Partes. Nós temos aí 197 países, com a retirada dos Estados Unidos, 196 países fazem parte da COP, que iniciou em 1992 aqui no Brasil, lá na cidade do Rio de Janeiro, com aquele evento tão conhecido da Eco 92. Na COP nós temos aí diversos países, as melhores cabeças e lideranças mundiais falando de mudança de clima. E por que que até o presente momento ninguém consegue reduzir as emissões de gás de efeito estufa? Este ano completa 3 décadas de COP. Como é que em 30 anos nós não temos uma mitigação, uma redução dos gases de efeito estufa? Se a gente tem diversos planos, inclusive no Brasil, que fala sobre mudanças climáticas. Nós tivemos, o ano passado, em 2024, a maior tragédia do nosso país. Rio Grande do Sul, diversas mortes. Pode passar nos slides. Aqui eu trago para vocês dados mundiais, pela falta de governança climática. Nós temos aqui, deixa eu chegar um pouquinho mais perto, vários países, 2024, dados atualmente atualizados. Perda de 257 gigatoneladas de gelo anuais na Groenlândia. Aumento do nível do mar, 7,6 metros. E o prejuízo? 38 trilhões. Brasil. Queimadas, secas. Qual é o prejuízo? Incalculável. Rio Grande do Sul, que eu acabei de citar para vocês, 179 mortes. Prejuízo de 5 bilhões. O que é que vocês podem fazer para melhorar isso? Vocês trabalham com controle, com dados? De que forma a meteorologia pode ajudar a evitar não só prejuízos econômicos, mas perda de população, perda da sociedade? O que a governança climática pode fazer em parceria com vocês para melhorar esses números? Fica a reflexão, pessoal. Pode passar os próximos slides. Aqui eu trago um pouquinho para vocês de uma ferramenta que a rede vai lançar no final do mês que vem, que é o Score Climático Brasileiro. Esse Score Climático Brasileiro, ele vem com um único propósito: ajudar toda a administração pública, primeiro, a reconhecer quais são as suas fragilidades em relação à maturidade climática. Segundo, para que além deles reconhecerem a sua fragilidade e maturidade climática, eles possam melhorar o IGC, que é o Índice de Governança Climática. Para que todos aqueles dados que eu mostrei no slide anterior, para que a gente tente reverter ou diminuir e amenizar não só os prejuízos econômicos, mas os prejuízos ambientais e todas as consequências que as mudanças climáticas estão trazendo para toda a sociedade. Aqui nós vamos trazer 14 dimensões, que são os eixos da governança climática que a gente traz como uma metodologia de inovação. Porque nada adianta eu ter vários dados, vários indicadores, se eles não se comunicam. De nada adianta eu ter um dado isolado no INPE, de nada adianta eu ter um dado isolado no CEMADEM, e aqueles dados, eles não se conectam. Aqueles dados não têm a governança climática com entrega e efetividade de resultado. Então, por isso que a RGCS escolheu 14 eixos que eu vou falar rapidamente aqui para vocês.
Governança corporativa, porque toda instituição tem que ter uma governança corporativa. Toda instituição tem que engajar todos os funcionários, todo mundo que fazem parte daquela instituição, para que não tenha apenas uma gestão, mas também uma governança com estratégia e entrega de resultado. Governança territorial. Nós podemos citar aqui, eu não posso me alongar muito, porque senão eu me empolgo da vontade de falar sobre a REURB. Nós não podemos construir casas em locais de risco. Então, a governança territorial vai falar isso de uma forma mais aprofundada. Governança aeroespacial. O controle do espaço aéreo. Mas até que ponto as mudanças climáticas interferem na governança aeroespacial, pessoal? Tudo. Se vocês, que trabalham unicamente com a parte de meteorologia, vocês sabem, se não tiver um bom tempo, o avião não vai decolar. Se houver um mau tempo, isso vai interferir na segurança do voo? Turbulências, nebulosidade? Então, a governança aeroespacial é super importante também para você ter uma governança climática. Governança hídrica, economia de água, saneamento básico. Governança tecnológica. Sem tecnologia, a gente não tem avanço. Sem tecnologia, a gente não consegue ter precisão eficiente dos dados que vocês coletam, que vocês trabalham na parte de meteorologia. Governança de agropecuária. O agro brasileiro tem sido tão debatido, amantes por uns e considerado vilões por outros, em relação a mudanças climáticas. Governança urbana, mobilidade urbana, emissão de gás de efeito estufa, governança educacional. Para mim, esse aí é o ponto-chave, para mim é o principal. Sem governança educacional, você não consegue garantir conhecimento. Sem governança educacional, você não consegue passar conhecimento nem para as crianças que são responsáveis pela futura geração. Pela falta de conhecimento, muitos padecem porque não tem mudança de comportamento. Por isso que o nosso país está do jeito que está hoje. Por isso que o nosso planeta está carecendo de uma ação urgente. Governança climática, que é a união de todos esses eixos temáticos transversais e que se comunicam. Governança energética, governança econômica, governança circular, que é a governança de reciclagem, governança da biodiversidade, porque sem biodiversidade a gente não tem seres vivos, a gente não tem animais, a gente não tem vida no planeta. Governança da saúde. O que a governança da saúde tem a ver com governança climática? Nós temos aí o ODS 3, que é saúde e bem-estar. Então, nós temos aí esses temas escolhidos pela Rede de Governança Climática, que eles são postos em 4 processos. Planejamento, a implementação, a avaliação, porque com a governança a gente tem que ter monitoramento e estratégica, avaliação de risco e, principalmente, entrega de resultado, melhoria contínua. Os companheiros aqui, com grande pesar, eu deixo isso registrado, eu tenho que voltar ainda para o Senado Federal e tenho que pegar um voo agora às 4h30. Mas eu agradeço aqui a todos que me ouviram de uma forma atenta. Fica aqui o meu apelo para que vocês pensem na governança climática, para que vocês pensem que a atitude individual de cada um de vocês impactam toda a coletividade. Muito obrigada, pessoal. Gente, como eu falei no início, a gente vai ter que acelerar aqui a participação da doutora Renata. Primeiro, eu queria agradecer e parabenizar você, viu, Renata, pela sua apresentação. Eu já tinha assistido parte dela, mas agora eu percebi a importância disso tudo para o nosso evento e para a sociedade como um todo. Então, eu queria deixar aqui para 2 ou 3 perguntas rápidas. Quem gostaria de perguntar alguma coisa? Nosso colega aqui. Microfone para ele, por favor. Boa tarde, doutor. Prazer. Boa Parabéns tarde. pela apresentação.
Uma reclamação que eu acho que a senhora não estava aqui na parte da manhã é sobre, Não estava, eu estava no voo vindo para cá. sobre recursos. E os 3 palestrantes das 3 instituições que fazem meteorologia no Brasil reclamaram de recursos. Até que ponto a rede de governança está buscando trazer recursos para essas instituições que estão hoje aqui discutindo meteorologia, para trazer a qualidade do serviço que a senhora coloca aí na rede de governança. Porque a gente sabe, conforme a senhora falou, 2 aspectos são importantíssimos nessa condição da governança. É a atuação pública nos pontos para evitar as consequências das mudanças climáticas. Cito 2 exemplos. Um que a senhora falou, da urbana, construção de casas em locais de perigo, fiscalizados por prefeituras que não acontece, e há a catástrofe depois. E o segundo, esse eu acompanhei de perto. A catástrofe do Rio Grande do Sul ela foi ocasionada porque nos anos 90, com a intensidade, imagino eu, dessa mobilização ambiental, pararam de permitir com que empresas assoreassem os rios que afluem para a Baía de Porto Alegre. Então, com isso, aqueles detritos, aqueles movimentos de terra que vinham, não eram mais retirados para aumentar a profundidade do rio, para ser explorado, mas não era aumentado. Isso foi de manutenção das bombas, ocasionaram o desastre. Então, isso é governança. Então, até que ponto isso hoje está batendo nos órgãos públicos, não nesse caso aqui, porque aqui é recurso, mas batendo na parte de governança, de atuação do poder público em relação ao funcionamento das instituições locais, estaduais e federais, para que elas mitiguem as consequências ou tragam avisos e alertas para que isso não aconteça mais. Essa é a pergunta. Obrigado. Primeiramente, eu quero esclarecer aqui para vocês que a RGCS é uma associação sem fins lucrativos. A nossa missão é justamente conscientizar gestores públicos, conscientizar pessoas físicas, tentar conscientizar pessoas jurídicas a respeito da governança climática, que é justamente aquelas 3 palavrinhas-chave que eu falei para você: liderança, estratégia e controle. O que aconteceu no Rio Grande do Sul foi falta de governança. E o que eu falo mais para vocês do governo? Em 2014, foi criado o Plano Nacional de Combate aos Desastres Naturais. E 10 anos depois, ocorreu a maior tragédia no país. De que adiantou o governo federal ter feito um plano, em 2014, de combate a desastres naturais, se aquele plano dele não teve gestão, não teve avaliação de risco, não teve entrega de resultado, não teve monitoramento, não teve estratégia, não teve liderança? Não adianta. E eu volto a repetir. Falaram do plano clima agora. Não vai funcionar. Vai ser mais um plano que não vai funcionar. O governo federal, a administração pública, gestores públicos, prefeitos, governadores, deputados, precisam entender que, se não houver uma mudança de comportamento por parte deles, nada vai funcionar. Não vai funcionar. E é para mim extremamente delicado falar isso, porque eu sou servidora desde 2003. Há 22 anos eu sou servidora pública municipal. Trabalho atualmente no Senado há 6 anos, fazendo o quê? Monitoramento dos recursos do Senado Federal. Trabalho num setor de responsabilidade socioambiental. Monitoro todos os gastos do Senado. Desde quanto que eles gastam de copo descartável, papel, passagem aérea dos senadores, combustível. Há 6 anos garantindo ao Senado Federal o selo da administração pública concedido ao Ministério do Meio Ambiente. Mas qual é o papel do Senado em relação à economia de recursos? O que é que os parlamentares estão fazendo na gestão pública e para toda a sociedade? Leis eficazes?
recursos distribuídos de uma forma digna para a sociedade e para as associações de classe? É uma situação muito delicada para mim, né? Fica também aqui registrado o meu repúdio em relação à falta de governança dos gestores do governo federal e da falta de distribuição correta desses recursos. Se a rede de governança climática tivesse autonomia suficiente para consertar, garanto para você que a gente faria. Não sei se respondi a pergunta do jeito que o senhor gostaria. Esse teu trabalho é importantíssimo, a conscientização no nível federal, lá em Brasília, que você está perto, para justamente olhar para esse lado aqui e ver que estão fazendo um trabalho sério, porém esbarra nessa incapacidade de manter uma rede estruturada, de qualidade, calibrada, fornecendo dados que serão a ponta da linha nesse ponto que você nos sensibilizou aqui, de consequências dos desastres naturais das mudanças climáticas. Obrigado. Mais alguma questão? Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Obrigado pela pergunta. Obrigado pela resposta. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Então eu vou fazer o seguinte, nós vamos encerrar a sua participação, doutora Renata, dizendo que a Remersp está pronta para apoiá-los nesse trabalho. Vamos trabalhar juntos, né? Porque tem muito trabalho aí pela frente. E a rede pode contar com a gente, enquanto associação que somos, rede que faz muito trabalho em prol da infraestrutura da qualidade. Então, conte sempre com a gente. Então, eu vou pedir licença, eu vou acompanhar a doutora Renata, e, enquanto isso, eu vou chamar o nosso doutor Ivan Saraiva, o Senzipan, para que venha fazer a sua apresentação, já agradecendo. Eu vou dar uma saidinha de 2 minutinhos só para acompanhá-la e volto para assistir a sua apresentação. Tá? Muito obrigado.